O resto de lavagem avisou a divina dama que, independentemente do lugar que ela gostaria de correr, não tinha como. Isso porque todas as pessoas daquele hotel trabalhavam para ele, então ela estava presa naquele lugar com esse resto de esgoto. Ela estava assustada e definitivamente não gostaria de estar ali, sem contar que ele estava apenas se aproveitando da situação para poder ter a divina dama para ele. Até que, em certo momento, ela acaba dando uma mordida nele, porém isso somente o deixou com ainda mais raiva e começou a agredir a mulher do nosso protagonista. Ele achava que ela realmente estaria muito melhor com ele do que com o prota em si, só que mal sabia que estava cavando a sua própria sepultura. Quem apareceu depois disso foi justamente nosso protagonista, que apenas deu um aviso para a mosca debilitada de que, se ele tocasse na divina dama novamente, a família inteira da escória iria parar no cemitério. Quando ele viu que era o Ling Feng, não acreditou nisso, e até a divina dama estava surpresa por ver o protagonista em pé. E não é por nada, mas eu acho que o desenhista dessa obra gosta bastante de fazer os personagens ficarem vesgos. A escória recebeu apenas um golpe do protagonista, fazendo com que começasse a se perguntar se o cara em sua frente não era aleijado. A mosca de estrume acabou achando que o protagonista e a divina dama estavam trabalhando juntos nisso, tudo para poder parecer que era ele o vilão da história e coisa do tipo, mas ele é mesmo. O prota não ficaria calado depois de ver a escória tocando em sua esposa e pergunta para o inseto se ele realmente achava que alguém iria aparecer para resgatá-lo. Apesar de o inseto achar que as pessoas do lado de fora acabariam entrando ali para ajudá-lo, isso não iria acontecer. Por incrível que pareça, o inseto até tentou se engrandecer perante nosso prota, dizendo que tinha manchado a honra dele e coisas do tipo, e ainda ameaçou o garoto, dizendo que, se ele se atrevesse a tocar naquela mosca debilitada novamente, ele também faria com que até mesmo a filha dele pagasse o pacto. A certeza que o estrume pode ter é de que esse tipo de ameaça com certeza não funciona com o prota. Ele ainda disse para ele que, dessa vez, daria apenas um aviso, só que, da próxima vez que isso acontecesse, ele acabaria perdendo não somente suas mãos, mas muito mais. O inseto, achando que estava realmente acima do prota, pegou o celular para fazer uma ligação, mas o mesmo segurou a mão da escória, a mesma mão que, inclusive, tinha usado para tocar na esposa do garoto. Parece que alguém acabou ficando com medo do que poderia acontecer agora, e ele mesmo começou a implorar para que o protagonista parasse de girar o seu braço. Toda vez que a situação aperta para essa escória da sociedade, a única coisa que ele sabe dizer é que era herdeiro de uma família prestigiada e coisas do tipo, o tipo de coisa que somente seres descartáveis falam, pois acham que o mundo gira em torno de si. Por enquanto, o protagonista apenas dá um golpe na perna dessa mosca e mostra que está pouco se importando de quem essa escória é realmente filho. Novamente, avisa que, se ele se atrever a cometer o mesmo crime contra sua família, ele iria dar um jeito de acabar com a família do inseto inteira. Chegando perto de sua esposa, ele estava preocupado por talvez tê-la assustado. Colocando um casaco para cobrir sua mulher, ele pedia para que ela não falasse mais nada, para que sua situação não piorasse. Parece que ela acabou ouvindo a conversa sobre ele eliminar a família do inseto e até comentou que ele acabaria sendo preso caso realmente fizesse isso. A mosca de múmia começou a usar isso a seu favor também, tentando fazer com que o protagonista não atacasse. Para acabar com os argumentos desse estrume que estava de joelhos, o protagonista diz que realmente ceifar um ser humano poderia fazer com que ele parasse na cadeia, porém ele não estava vendo nada além de um inseto em sua frente. Então, nada aconteceria com o prota se ele resolvesse fazer com que esse estrume fosse dormir com os zumbis. Parece que alguém finalmente começou a ficar preocupado com a própria segurança e implorou para que o protagonista não acabasse com sua vida. Mas, por enquanto, ele poderia ficar calmo, pois o prota ainda tinha alguns usos para a vida dessa mosca, e somente quando ele terminasse de servir ao garoto é que ele realmente daria um jeito de usar um veneno para apagar moscas da história. Esse era o preço que esse inseto iria pagar por ter mexido com as pessoas erradas, mas ele não tinha entendido isso direito e perguntou o que isso significava. Porém, dessa vez, o inseto ficou sem a resposta do protagonista e, para fazer com que se lembrasse do que aconteceu nesse dia, o prota aplicou um golpe no inseto que fez com que ele sentisse uma dor enorme. Tanto que ele ficou contorcido no chão, e eu acho que alguém aqui vai perder alguma coisa muito importante para si. Se aproximando de sua esposa novamente, ele reconhece que ela tinha sofrido por tempo demais, mas a única coisa que essa divindade dizia era que não queria que isso fosse um sonho, pois era tudo o que ela gostaria na vida, ter seu marido de volta, como o conheceu. Ela acaba beijando o garoto general. Enquanto isso, ele apenas se desculpava por tê-la feito passar por tanto aperto por culpa dele. Referindo-se à jovem dama Xiao Qing, ele disse que levaria sua esposa ao médico primeiro, para que verificasse a saúde dela, já que era inconveniente ao protagonista que ele aparecesse por agora.
Xiao Qing apenas seguiu as ordens de seu grande general, e eles usariam isso como um trampolim para fazer o grande retorno dele, começando assim pela família San, que é a família do inseto. Voltando para a casa da mãe da Divina Dama, eu acho, a pequena dama estava dormindo calmamente e sem preocupações, até que, de repente, acorda com alguém pegando-a no colo. E era justamente o seu pai, que estava feliz por vê-lo novamente, achando que nunca mais iria vê-lo. A preocupação da pequena era onde estava sua mãe e porque ela não estava com o papai, mas ele acalmava sua filha, pois em breve buscaria a mãe dela também. Apesar de estar preocupada, ela acabou ficando mais calma com as palavras de seu pai, mas ainda queria saber o que aconteceu e se ele novamente não estava se sentindo bem. Mas ele diz que estava apenas um pouco cansado, e que, quando a jovenzinha acordasse novamente, a mamãe já estaria ali. O que se passava na cabeça do protagonista era que, mesmo nessa idade, ela deveria ser muito mais despreocupada com as coisas, achando que tinha falhado como pai por ter deixado tanta responsabilidade assim para uma criança tão pequena. Enquanto saía dali, a jovem pequena dama segurou os dedos de seu pai e perguntou se ele estaria ali quando ela acordasse também. Isso porque ele tinha mentido para ela mais cedo nesse dia, pois disse que queria fazer uma surpresa para a mãe dela. A desculpa dele foi que tinha outras coisas para fazer ainda e pediu para que ela não contasse nada para a mãe quando acordasse. Esse seria o segredinho somente deles dois. E essa pequena é realmente muito fofa. No hospital de Jiangou, vemos o inseto de antes sendo tratado, e eles falavam alguma coisa sobre uma cirurgia que precisariam fazer nesse estrume, pois tinha uma camada de pele morta pendurada nele, então precisavam removê-la. A escória com certeza não gostou nada disso e jurou que faria com que o protagonista pagasse por isso pelo resto de sua vida. Voltando para a Divina Dama, ela estava começando a despertar, mas, enquanto não fazia isso, continuava chamando por seu herói, o protagonista. Assim que finalmente despertou, a pequenina perguntava se ela tinha dormido bem, mas nem mesmo ela se lembrava de como tinha voltado para casa. E lá estava o protagonista, fingindo estar desacordado ainda. Lágrimas começaram a descer dos olhos da Divina Dama, pensando que talvez ela pudesse estar vendo coisas demais, só que ela ainda jurava para si que quem tinha resgatado ela foi justamente o seu marido. A pequena tentou confortar sua mãe em seguida, pedindo para que ela não ficasse triste, pois o papai dela iria proteger tanto a pequena dama quanto a Divina Dama. A escória da sociedade apareceu tirando satisfação com a Divina Dama, perguntando quem foi que tinha dopado ela. Enquanto isso, uma das responsáveis por isso ter acontecido apenas ficava calada no canto, esperando pela resposta da divindade. Xin Yu então disse o responsável por ter feito isso, pois tinha chamado ela para sair e acabou colocando alguma coisa no vinho dela. A sorte dela foi que alguém acabou salvando-a, do contrário, a escória da sociedade acabaria escapando dessa sem nenhuma consequência. A megera sem dentes rapidamente começou a ir na direção da escória, só que quando percebeu que tinha falado justamente do cara que ela mesma arranjou para a própria filha, hesitou no mesmo instante. A Divina Dama confirmou com todas as palavras que tinha sido aquele inseto de estrume que tinha dopado ela, e a cobra sem dente, que era a irmã da Divina Dama, disse que não tinha necessidade alguma do pedaço de esterco ter feito uma coisa dessas, mas a preocupação dela realmente era de que, se a Divina Dama abrisse a boca para falar que foi essa víbora quem tinha chamado ela para ir ao bar, com certeza a víbora acabaria levando a pior. A mãe dela até achou que a mais jovem poderia estar certa, e a Divina Dama não precisava mentir a respeito disso, e até a pequena ficou revoltada depois disso, dizendo que ela não tinha motivo nenhum para mentir. Apesar de a Mocreia querer levantar a mão para a pequena, graças aos céus, nada disso aconteceu, e o prota dizia consigo que, se o inseto diante tivesse conseguido o que pretendia fazer no dia anterior com a Divina Dama, com certeza essa víbora principal acabaria subindo nos patamares da família San, o que era tudo o que ela gostaria. Depois que a Mocreia se acalmou um pouco, perguntou se o inseto descartável estava bem, até que recebeu uma ligação justamente dele, pedindo a opinião da mais nova, que não valia simplesmente nada, era para que a velha banguela atendesse logo. Enquanto isso, a Divina Dama apenas observava tudo à distância, enquanto ouvia os gritos da escória da sociedade, que pedia para que ela mesma fosse até a casa dos descartáveis para que pedisse desculpas. Do contrário, a família inteira dela não teria mais serventia nenhuma para eles. A Mocreia, juntamente com a víbora, concordava que a Divina Dama deveria ir até a casa do inseto para poder se desculpar. Caso contrário, até mesmo a pequena dama poderia acabar sendo alvo daquela escória da sociedade. Com lágrimas em seus olhos, a Divina Dama acabou cedendo mais uma vez e disse que iria se desculpar com eles então, apesar de definitivamente não querer fazer isso, ainda mais depois de tanta humilhação que sofreu no dia anterior. A pequena dama observava sua mãe sair dali com um olhar triste em seu rosto e perguntou ao papai novamente o porquê de ele não deixar que a mamãe soubesse que ele estava acordado e que tudo ficaria bem, mas ele apenas pediu para que a pequena empurrasse ele até o parque, pois iria lutar contra os caras maus e ensinar uma lição para eles.
Isso claramente fez com que a pequena ficasse bem feliz pelo que o pai dela tinha dito, pois ansiava por isso acontecer, porém esse também deveria ser um segredinho deles e ela não poderia contar para ninguém. Na residência da família das moscas, lá estava a escória da sociedade sofrendo por causa do golpe do protagonista, e até a cobra da mãe dele entrou na conversa, dizendo que o marido dela precisava tomar alguma atitude a respeito disso. O cara era um ogro no sentido literal, culpando até mesmo ela pelo que aconteceu, mas não deixou de jogar a culpa para o estrume também, pois não tinha criado a escória da sociedade para ser um perdedor assim. Porém, a escória apenas disse que eles tinham armado para ele, mas, para o pai desse descartável, ele cair em uma armadilha assim, pois era isso que ele estava dizendo que aconteceu, era simplesmente irrelevante. A cobra descartável começou a fazer chantagem com seu marido para que ele tomasse alguma providência, achando que estavam planejando derrubar a família deles, mas ele não acreditava que isso seria possível com uma família tão pequena se comparada a deles. Porém, a preocupação da víbora era se tivesse alguém superior por trás disso tudo. Ele então resolveu capturar justamente a divina dama para poder perguntar isso diretamente para ela, e o inseto de antes acabou se pronunciando a respeito do protagonista, pois depois de tantos anos aleijado, ele reapareceu completamente saudável. Só agora eu percebi que ele tinha feito a cirurgia exatamente no olho, apesar de eu querer que tivesse sido nos dois para que ele parasse de enxergar de uma vez por todas. O pai da escória até disse que iria aplicar uma punição no protagonista, até que perceberam que alguém havia chegado no lugar. Quem apareceu foi justamente o protagonista, dizendo que eles estavam fazendo muitas coisas desnecessárias, já que precisavam manter tantos cachorros assim para poder olhar a casa, e com cachorros, ele se referia aos guardas do local. A escória da sociedade perguntou quem era o garoto e o que ele queria com a família da escória, até que o estrume apareceu dizendo quem o protagonista era. Parece que o pai do estrume começou a se engrandecer, achando que realmente seria capaz de acabar com o protagonista, e quando ele jogou um dos guardas da família na frente da escória, Lin Feng fez uma pergunta básica para o pai do estrume, perguntando se ele realmente achava que valia alguma coisa para que a esposa do prota de fato fosse ali se desculpar com eles. Em seguida, o pai do inseto deu o comando para que os guardas do local fizessem com que o protagonista ficasse de joelhos perante ele, mas o mesmo perguntou se ele gostaria de mais tempo para chamar mais pessoas, já que os que estavam naquela casa já foram todos derrubados. Por incrível que pareça, essa múmia acabada achava que realmente estava por cima ainda, ordenando ao protagonista que ele se ajoelhasse e pedisse perdão, além de outras coisas, e somente se ele fizesse isso, esse pedaço de esterco consideraria permitir que o prota permanecesse com vida. Só que ele rapidamente avançou para trás da escória, colocando uma pressão nele que eu acho que o inseto nunca tinha sentido antes. Com somente um golpe, a escória acabou perdendo 2 dentes. A víbora estava assustada, se perguntando como isso tinha acontecido, mas quando o prota focou sua atenção nela, ela rapidamente calou a boca. O inseto de antes não abaixava a cabeça nunca e disse que o protagonista iria pagar pelo que ele tinha feito, independentemente de quem era que estava por trás dele. Só que o que ele não esperava era que o protagonista não tinha nenhum superior a ele, e até disse que a escória da sociedade era melhor que o filho dele, só que no sentido de ser mais estúpido. A mosca debilitada estava toda acuada no canto, achando que Lin Feng realmente não era alguém normal, e até achou que o garoto era o próprio demônio. Conforme o protagonista segurava o chefe daquela família de escória no ar, o mesmo começou a implorar para que o garoto não acabasse com sua vida ali, e até a víbora estava de joelhos perante o protagonista, dizendo que eles dariam a quantia que ele quisesse se estivesse buscando por dinheiro. A escória da sociedade, percebendo que, se o pai dele fosse apagado da história, a família San estaria totalmente arruinada, pediu ao protagonista também que ele não fizesse isso e que ele jamais iria se aproximar da Xin Yue novamente. Jogando o pai da escória para longe, o protagonista achava essa atitude dele simplesmente ridícula, e, enquanto a escória da sociedade se recuperava, o protagonista colocou 2 condições para que a família deles continuasse existindo. A primeira era que eles precisariam fazer formalmente um pedido de desculpas para a Divina Dama ainda naquele dia, e caso isso não acontecesse, era para que eles se preparassem para deixar de existir na face da Terra. A segunda coisa que eles precisavam fazer era revelar que o protagonista tinha despertado. Caso isso acontecesse e eles não cumprissem com nenhum dos acordos, poderiam ter certeza de que deixariam de permanecer com vida. O pai da família San acabou ficando assustado com o risco que estavam correndo, e, assim que o protagonista deixou aquele lugar, vemos que o cara estava em desespero total. Com um sorriso nervoso em sua face, ele jurou que faria com que Lin Feng pagasse pelo que tinha feito e ordenou que sua esposa chamasse alguém para ele. E, enquanto estava no telefone falando com alguém da companhia deles, a esposa dele foi chamar alguém como ele havia pedido. Porém, ele recebeu uma notícia no telefone de que a companhia inteira estava perdida agora, e é revelado que todos os investidores que cooperaram com a empresa até então retiraram seu investimento. O lado do banco também tinha parado os empréstimos, e as ações deles caíram em um único minuto.
No máximo até o dia seguinte, estariam completamente falidos. A escória da sociedade acabou deixando o celular cair no chão depois de receber uma notícia tão impactante assim, e ele estava desacreditado de como isso foi acontecer, já que até alguns segundos atrás eles valiam centenas de milhões. Quando a escória da sociedade perguntou para o pai dele o que o inseto precisaria fazer, percebeu que o culpado por isso poderia ser justamente o protagonista, já que nem mesmo ele sabia a origem verdadeira do garoto. Porém, ele aparentava ser alguém muito poderoso. Assim que a mosca de estrume abriu aquela boca estragada para falar mais asneiras, o pai do garoto resolveu agir dessa vez, dizendo para esse inseto que ele precisava se desculpar com a esposa do protagonista imediatamente, pois o grupo Sam era o trabalho da vida do pai do estrume, e ele não poderia perdê-lo assim. O inseto perguntou se deveria então ir até a Divina Dama, o que era óbvio, segundo o pai dele, e se o estrume não conseguisse o perdão da Divina Dama, o próprio pai da escória seria o primeiro a acabar com o inseto em sua frente. Voltando para Megera de antes, ela dizia para a Divina Dama que, se ela se desculpasse, provavelmente poderia estar segura novamente e aplacar um pouco a ira da família Sam. Mas a Divina Dama já estava cansada de ouvir aquelas baboseiras da própria mãe e disse que já entendia tudo isso e que iria se desculpar. Mas, assim que iriam abrir o portão para que a divindade se desculpasse com o estrume de porco, o mesmo apareceu em seguida de joelhos no portão, deixando as duas sem entender o motivo de isso estar acontecendo. A víbora suprema até tentou levantar a escória da sociedade, dizendo que elas não poderiam deixá-lo fazer isso, mas ele rapidamente empurrou aquela escória para longe e começou a implorar pelo perdão da Divina Dama, dizendo que o que aconteceu na noite anterior era somente culpa dele. Ele ainda reconhecia que não era bom o bastante para ela e que era apenas um bastardo, mas as duas estavam sem entender o motivo de isso estar acontecendo, principalmente a Divina Dama, que achava que isso poderia ser somente mais um tipo de armadilha da parte dessa escória. Ele dizia que ele e ela realmente não tinham chances de ficarem juntos e jamais ousaria fazer o que fez novamente, até que a Divina Dama disse que iria perdoá-lo, mas esperava não ver aquele estrume nunca mais em sua vida. Parece que ele acabou ficando feliz com as palavras da Divina Dama. Ele prometia para ela que nunca iria incomodá-la novamente, e, enquanto houvesse lugares onde ela pudesse aparecer, faria de tudo para ficar o mais longe possível da divindade. Mas parece que as coisas ainda não acabaram por aí, e a escória tirou um cheque de 1,3 milhão como compensação pelo que tinha feito para a Divina Dama no dia anterior. Uma coisa que a Víbora Suprema fez imediatamente ao ver aquele valor todo em sua frente foi rapidamente pegar aquele cheque antes que pudesse sair por aí voando. A Divina Dama disse em seguida para que ele fosse embora, pois não queria vê-lo novamente em sua frente, e lá se vai a escória da sociedade feliz da vida por ter conseguido o perdão da Divina Dama. A Víbora Suprema perguntou se a Divina Dama conhecia realmente algum figurão assim, mas a divindade não fazia ideia disso, e a Mocreia ficou pensativa, pensando que poderia ter sido justamente o cara que tinha salvado a Divina Dama na noite anterior. Assim que o resto de lavagem de porco se aproximou do protagonista, ficou completamente assustado, pois não esperava encontrar com o prota justamente ali, e disse que tinha feito exatamente o que Lin Feng ordenou, e agora Xin Yue já tinha aceitado as desculpas dele. Lin Feng apenas disse que esperava que essa fosse realmente a última vez, e se por algum acaso a notícia do despertar dele fosse descoberta pelos outros, a escória poderia ter certeza de que a família dele deixaria de existir. Voltando para a víbora de antes, ela dizia para a Divina Dama que deveria pedir o divórcio ao protagonista logo, para que assim pudesse conhecer outras pessoas melhores. Essa é o pior tipo de mulher que existe na face da Terra, pois só se importa com o financeiro, enquanto o cara literalmente deu quase a vida dele por causa dela e da filha deles. Assim que a pequena jovem dama apareceu também, a Divina Dama perguntou quando foi que a pequenina tinha saído, e a jovem disse que, enquanto a mãe dela estava afastada, ela tinha levado o pai dela para a sombra. A Divina Dama claramente foi super atenciosa e carinhosa com sua filha depois de ela ter agido tão bem assim, e esse era o bem mais precioso que essa divindade tinha, apesar de a Mocreia ali no fundo não gostar nem um pouco disso. Digamos que a pequena dama sabia que a avó dela não valia um centavo e disse para a Divina Dama que foi o pai dela que ajudou a pegar o cara mal. Só que esse era um segredo somente dela e do pai dela, então não poderia contar para a mamãe. Apesar de a Divina Dama entender a referência da jovem pequenina, ela apenas disse que no dia seguinte a pequena dama voltaria para a escola também. No dia seguinte, antes que essa pequena princesa fosse para a escola, perguntou para o seu pai se estava bonita, até que a Divina Dama resolveu apressar um pouco essa jovenzinha para que fossem logo, e o prota apenas observava em silêncio sua esposa saindo com sua filha. Xiao Qin apareceu em seguida para servir ao protagonista, e ele pediu para que ela o empurrasse até a escola, pois gostaria de ver sua filha indo para lá. A pequena princesa falava com sua mãe no caminho para a escola, pedindo para que a Divina Dama fosse buscar a pequenina juntamente com seu pai no final do dia, mas isso dependeria se ela fosse uma boa menina ou não naquele dia.
De repente, quem apareceu foi justamente as escórias de antes, que foram humilhadas pelo protagonista, e a divina dama rapidamente se colocou em posição de defesa, perguntando o que aqueles insetos queriam com elas. Segundo o estrume de porco aqui, ele disse que quem tinha feito isso com ele foi justamente o marido dela, e eles não sairiam dali com menos de 200 mil na conta para compensar todos esses danos que foram causados. Eles até inventaram uma desculpa, dizendo que o porco desnutrido sequer estava comendo por causa do trauma, só que não mencionaram o fato de humilharem a filha do protagonista também. Independente disso, a escória descartável estava culpando o marido da divina dama e ofendendo ainda por cima a pequena princesa, e imediatamente ela começou a defender sua filha, dizendo que se aquele resto de lavagem de bode ousasse intimidá-la novamente, a própria divina dama iria acabar com ele. Aparentemente, a escória não gostou do que ela tinha falado e ameaçou a divina dama por causa do que ela tinha dito, mas a pequena princesa também entrou na briga e disse que iria contar para o pai dela para que eles apanhassem novamente se continuassem com aquela conversa fiada. A escória então se lembra do que o protagonista fez ele passar e decide sair correndo dali com as escórias que o acompanhavam, e até a víbora perguntou o que tinha acontecido, pois eles tinham ido ali com a intenção de humilhar a divina dama. Ao fundo, vemos o protagonista com a Xiao Qing, e a escória disse que apenas sentiu uma sensação ruim e achou melhor fugir dali rapidamente. Com relação ao prota em si, Xiao Qing até perguntou se ele gostaria que ela seguisse essas escórias, mas ele disse que não, pois eles teriam oportunidades melhores, e pediu para que ela o levasse até o jardim de infância. A divina dama diz para a pequena princesa que precisava passar no escritório e pediu para que ela fosse sozinha até sua sala. Assim que se despediram, esse inseto apareceu para falar com a divina dama, e, mesmo sendo personagem novo, só por eu falar assim já dá para perceber que esse cara também não vale nada. Ele diz que tinha algo para dizer para ela, e gentilmente ela pergunta o que poderia fazer para ajudá-lo, e esse cara era diretor da escola em que a pequena princesa estudava. Ele queria falar com ela em particular no escritório dele e, pelo fato de ter sido ele quem ajudou a pequena princesa a entrar naquele jardim de infância, ela achou que poderia estar relacionado à sua filha e decidiu acompanhá-lo. Chegando ao local, ele pede para que ela se sente e fique à vontade e comenta que aquele ano seria o último em que a pequena princesa estaria ali e queria saber quais eram os planos da divina dama para o ano que vem, com relação à pequena princesa. Ela diz em seguida que não tinha feito uma reserva por 2 anos, porém ainda estavam na metade do ano e queria saber se o diretor estava realmente planejando desfazer a reserva da pequena para o próximo ano letivo. Pelo fato de, todos os anos, vários alunos tentarem entrar no jardim de infância dele, normalmente nunca havia reservas, sem contar que o número de vagas estava começando a ficar cada vez mais limitado. Porém, a divina dama diz que já tinha dado 50 mil para ele somente para garantir uma reserva para sua pequena princesa. O inseto descartável diz que o dinheiro que ela mandou era somente uma taxa de admissão pré-paga, o que acabou revoltando a divina dama, pois ela tinha pago tudo sem falhar um mês sequer. Tudo isso fazia parte dos planos desse ser descartável, e tudo o que ele queria era aproveitar a vontade da divina dama de garantir a vaga no jardim de infância dele. Em seguida, ele deu 2 opções para a divina dama, e a primeira delas era dar 1 milhão para que assim ela comprasse a vaga. Porém, isso ainda não contaria com a taxa de referência dele, o que aumentaria ainda mais o valor. Apesar de ela ter ganho 1,3 milhão do inseto de antes, infelizmente, a megera da mãe dela com certeza não liberaria um único centavo para ajudá-la, até que ela pergunta qual era a segunda opção que ele tinha pensado. Digamos que o cara estava interessado na divina dama por ela ser tão bonita assim, e é a única coisa que posso dizer para vocês, mas quem é mais esperto com certeza já pegou a referência do que esse estrume estava querendo realmente. Isso com certeza acabaria deixando essa divindade completamente revoltada com a escória da sociedade, e com razão. Ele continuou tentando fazer com que a divina dama acabasse desistindo e aceitando o pedido dele. Caso contrário, ela poderia dar adeus à vaga da filha dela naquele lugar no próximo ano. Ainda assim, ela não estava preocupada com isso e ainda diz que o jardim de infância dele não era o único onde sua filha poderia estudar e que, se naquele lugar havia tanta escória como aquele pedaço de esterco, então a pequena princesa definitivamente estava no lugar errado, se sentindo arrependida de ter colocado sua filha para estudar em um lugar tão podre como aquele. O cara é tão descartável que estava achando que o mundo girava em torno dele, dizendo que ninguém naquela cidade aceitaria a filha dela sem o consentimento dele. Revoltado, ele ainda diz que, mais cedo ou mais tarde, a divina dama iria voltar e implorar para ele de joelhos. Voltando ao protagonista, Xiao Qing chamou a atenção dele para algum lugar, e eles avistaram a divina dama saindo do jardim de infância, e ele pede para que ela espere ali, pois ele iria verificar o que tinha acontecido. No escritório da escória de antes, os outros insetos apareceram para tirar satisfação com o diretor. Como esses dois gastavam muito dinheiro com a escola, esse inseto não poderia maltratá-los.
Eles perguntam algo em seguida, ofendendo a pequena princesa, e ainda disseram que o atual diretor estava permitindo cães entrarem no jardim de infância dele, acabando com a reputação do lugar. O Strume não entendia o porquê de eles estarem com tanta raiva assim e perguntou quem foi que os deixou tão irritados. A megera, por sua vez, disse que era a pequena princesa, mas se referindo a ela de uma maneira mais ofensiva. Só por eles falarem dessa maneira com uma criança tão doce, já deu para ver quem é que não vale nada realmente, apesar de isso não ser novidade para nenhum de nós. O resto de lavagem diz para eles que, no próximo semestre, a pequena princesa não seria mais aceita no jardim de infância dele, e o pai da pequena escória disse que tinha gastado dinheiro demais ali para que seu filho estudasse naquele lugar e ainda pagaria mais $1 milhão para o diretor se ele tirasse a pequena princesa dali. Rapidamente, o inseto disse que daria um jeito de fazer com que a pequena princesa fosse expulsa do lugar, até que alguém chegou com o pé na porta, invadindo a conversa deles. Quando eles olharam para ver quem era o cara que teve coragem de fazer isso, acabaram avistando justamente o protagonista, ficando com o rabo entre as pernas no mesmo instante. O diretor estava revoltado por causa da ousadia de Lin Feng, mas ele ignorou totalmente o estrume falante e deu um tapa na cara do gordo entupido. Enquanto Lin Feng ensinava uma lição para essa escória, o rolha de poço descartável dizia para que o protagonista parasse com aquilo, pois aquele lugar era um jardim de infância. O prota deu apenas um aviso para aquela escória. Se ele falasse mais uma única palavra, o estrume ficaria incapaz de falar pelo resto da sua vida. Voltando ao resto de lavagem, o protagonista diz que, pelo visto, ele tinha se esquecido da surra que levou antes. Então estava na hora de a escória aprender com quantas madeiras se faz uma canoa. Lin Feng tinha ouvido a conversa sobre esse inseto querer bater na mulher dele. Então, como ele não precisava mais das mãos, o protagonista resolveu o problema desse inseto rapidamente. Agora, com relação àquela víbora de antes, só um olhar foi o suficiente para fazer com que ela ficasse de joelhos no chão, implorando pelo perdão dele. Mas se eu fosse o prota, acabaria com ela também. Porém, Lin Feng é mais bonzinho do que eu e apenas disse que, se eles não deixassem aquela cidade naquele mesmo dia, ele não iria responder pelo que poderia acontecer com eles. Eles rapidamente resolvem sair logo dali antes que o pior pudesse acontecer, enquanto a escória de antes apenas queria saber quem o prota era. Sentando-se no sofá do escritório, Lin Feng disse que daria apenas uma chance para aquele pedaço de estrume e perguntou o motivo de ele estar atacando diretamente a filha dele.